Derrota do Nacional para os brasileiros, né? 2018, Copa Sul-Americana, Fluminense 3, Nacional Potosí 0. 2024, Copa Sul-Americana, Fortaleza 5, Nacional Potosí 0. Eita, pessoal. Vitória do Nacional de Potosí fora de casa, né? Em 2019, Copa Sul-Americana, Zulia 0. 1 Nacional de Potosí e 0-2 também, né? 2020, Copa Sul-Americana, né? Melgar 0. Nacional Potosí 2 e 3-4, né? 2004, Copa Sul-Americana, Universitário de Vinto 0, Nacional de Potosí 2. 2005, Copa Sul-Americana, Universidade de Vinto 0, Nacional Potosí 1. Derrota no... Felipe Luiz tenta mais um título pelo Flamengo, né? Nesta quinta-feira, 26, o Flamengo de Felipe Luiz busca mais um título. A decisão da Recopa contra o Lanús acontece às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, e o time precisa dar a volta por cima na ida. O Lanús venceu por 1-0 e o Mengão busca a remontada, hein, pessoal? Contagem regressiva, né, para a grande final da Recopa Sul-Americana de 2026. Flamengo e Lanús se enfrentarão nesta quinta-feira, 26, a partir das 21h30, horário de Brasília, né, no Maracanã, pela volta da decisão continental. No confronto, né, de ida na Argentina, a equipe Grená venceu pelo placar de 1-0. Agora, o mais querido conta com o apoio da sua torcida para garantir a remontada no Rio de Janeiro e levantar a sua segunda taça deste torneio da Conmebol, né? O que Felipe Luiz precisa para treinar na Europa, né? O técnico do Flamengo já tirou a licença Pro da CBF e Academy, né? No entanto, para treinar na UEFA é preciso ter pelo menos 3 anos de experiência treinando um clube profissional. No entanto, também é possível que o técnico tire a licença Pro da UEFA, né? Deixando o Flamengo. Outra opção é que o modelo de contratação seja como um auxiliar técnico, né, contratando Ivan Palanco para treinador principal. Na prática, os papéis seriam invertidos, né, pessoal? Flamengo busca o bi da competição e o Lanús tenta conquistar a inédita, né? É campeão da competição na edição 2020 diante do Independente Del Valle. O Flamengo vai em busca do seu segundo título, né? Após vencer pela primeira vez, o mais querido disputou a final de 2023 também contra os equatorianos. Na ocasião, a decisão foi para os pênaltis e o time de Quito levou a melhor, né? Enquanto isso, o Lanús chega para a sua segunda participação em finais de torneios e tentará a conquista inédita. O time Grená disputou o título pela primeira vez na edição de 2014 contra o clube do futebol brasileiro, o Atlético Mineiro. No embate, o Galo venceu os 2 jogos e ficou com o troféu. O Galo naquela época é um time medonho, né, pessoal? O que vocês acham, pessoal? Quem vai ser o campeão da Recopa Sul-Americana 2016, sim, pessoal? Arthur Jorge, ex-Botafogo, e Marcelo Gallardo, que deixa o River Plate nesta semana, são dois dos principais nomes cotados, né, para suceder Fernando Diniz no comando do Vasco, né? Segundo informações publicadas pelo TIC Sport da Argentina nesta quarta-feira 24, Cruz Maltino já abriu conversas com Gallardo, né? Marcelo Gallardo anunciou sua saída do River Plate nesta semana e estará livre no mercado a partir desta sexta-feira, após a rodada do Apertura, né? O Vasco teria agendado uma reunião com o treinador argentino para saber suas intenções, né? Já Arthur Jorge atualmente é técnico do Al Rayyan do Catar. Sua cláusula de decisão é avaliada em 5 milhões de euros. O nome visto como mais viável pelo Vasco, no entanto, é de Renato Gaúcho, o treinador que se encontra desempregado desde o ano passado e já teria dado um sinal positivo aos contatos iniciais do clube, né? Qual é a premiação para o campeão da Recopa Sul-Americana 2026? Né? Finalista da Recopa Sul-Americana 2026, Flamengo e Lanús já tem valores assegurados, né? Pela participação na competição. No entanto, o montante que cada clube irá embolsar dependerá do resultado desta quinta-feira, 26/2. Para a atual edição, a Conmebol destinou 1,8 milhão de dólares, cerca de 9,2 milhões de reais, ao campeão, né?
Enquanto isso, o vice-campeão ficará com metade do valor, ou seja, 900 mil dólares, né? 4,6 milhões de reais, uma boa grana também, né, pessoal? Na cotação atual, além da importância do montante, né, para os cofres de ambas, né, as equipes, o troféu pode garantir o primeiro título dos clubes na atual temporada. O Flamengo já disputou, né, a Supercopa do Brasil 2026, mas não conseguiu superar o Corinthians, né? Já o grande o Granate, né, terá a sua primeira decisão, né, neste ano. O zagueiro Paulão, né, oficializou a aposentadoria do futebol no dia do seu aniversário, aos 40 anos. Né? O atleta estava no Norte MG de Minas Gerais. Né? Ele concedeu entrevista ao GE e comentou sobre a decisão. Né? Abre aspas, né? Me considero um cara vitorioso, se na visão das pessoas não fui um vitorioso porque o Inter caiu em 2016, faz parte. Não fui o primeiro, não sou o seu, não vou ser o último, né? Mas dentro do que eu consegui alcançar na realidade que vim, sou muito vitorioso, com certeza, né? Afirmou Paulão, né, pessoal? O número 25 é simbólico para Paulão, foi por isso ele deixou para anunciar seu adeus ao futebol no dia de hoje. Sempre joguei com a camisa 25 em homenagem ao aniversário e nada melhor do que no dia 25, né, ter outro renascimento para a minha vida profissional pós-futebol. Disse a partir de agora, Paulão vai se dedicar a uma empresa, né, de agenciamento que tem como o ex-atacante Muriqui, né, pessoal? Felipe Luiz é ídolo no Atlético de Madrid, né? E na Espanha muito se fala sobre a possibilidade do técnico ser o sucessor de Diego Cholo Simeone no clube madrilenho. A saída do argentino, inclusive, pode estar perto de se consumar, o que gera atenção ao Flamengo. Né? De acordo com o jornalista espanhol Pipi Estrada, né, Simeone terá teria assinado um pré-contrato com a Inter de Milão para a próxima temporada. Dessa forma, né, o Atlético pode precisar buscar um novo comandante no meio do ano. Nos bastidores, Felipe é bem visto no clube e pode se tornar uma das opções para os espanhóis. Hein? Felipe nunca escondeu o desejo de voltar para a Europa, né? E treinar um grande clube por lá nas últimas férias. Né? Inclusive, o ex-jogador foi até o CT do Atlético de Madrid e viu o treinamento da equipe de perto. O treinador tem contrato com o Flamengo até o final de 2027. Eita, hein, pessoal? Seria uma boa, hein, pessoal? Imagina o Atlético de Madrid ser campeão da Champions League com o Felipe Luiz no comando, hein, pessoal? O que, é que vocês acham? Seria uma boa, hein? O Atlético Mineiro foi condenado pela FIFA e terá que ao Palestino do Chile a quantia de 1,5 milhão de dólares, né, 8,2 milhões de reais, pela contratação de Ivan Ramon. O Galo confirmou a decisão em relação ao zagueiro. Né. Agora o clube mineiro, né, tem um prazo, né, para quitar a dívida com o chileno. De acordo com o jornal La Terceira, né, esse prazo é de 45 dias. Caso não pague este débito dentro do limite estabelecido, o Atlético pode sofrer um transfer ban e ficar impedido de registrar jogadores. Né. Segundo o presidente do Palestino, Jorge Uaui, o Galo fechou a contratação de Roman por 1,5 milhão de dólares, valor dividido em 3 parcelas. Né? No entanto, os chilenos entraram com a ação na FIFA alegando, né, não terem recebido a quantia. O mandatário afirmou ainda que os mineiros deveriam ter pagado 500 mil dólares no dia 30 de setembro de 2005. A segunda parcela ainda tinha vencimento no dia 30 de janeiro deste ano, enquanto a terceira vence em 30 de abril. Vale destacar que o zagueiro chegou ao Atlético ainda em fevereiro no ano passado. Aos 19 anos, disputou 17 partidas até o momento com a camisa alvinegra. Retrospecto contra brasileiros. O Botafogo é o terceiro time brasileiro que Nacional Potosí enfrenta nas duas vezes, né? Nas duas vezes anterior, Fluminense 2018 e Fortaleza 2024. Né? Ambos pela Sul-Americana, eliminado os bolivianos. Pela primeira fase do Fluminense, perdeu o jogo de ida por 2-0, mas
inverteu a vantagem no Maracanã com 3-0 e garantiu a vaga em 2024. Na fase de grupos, o Fortaleza sentiu a altitude, né, e foi goleado por 4-1. Na ocasião, o Leão rugiu, né, alto e goleou por 5-0. Né. Os times que jogam em cidades com altitude, com altitude considerável, como é o caso do Potosí, de Potosí, local que o nacional adversário do Botafogo na segunda fase da Copa Libertadores atua e tem mais de 3.900 metros acima do nível do mar, viram o estresse e dor de cabeça, né, literalmente, em alguns casos. Né. A questão é como são os resultados dessa equipe foram de casa, fora de casa, até que ponto a vantagem da altitude é elevada para o nível do mar. Fomos em busca, né, dos números que apresenta que o fantasma boliviano perde força quando sai do seu domínio. Né? Fundado em 1942, o Nacional de Potosí não tem tradição em disputas de Libertadores, né? Mas conta com participação na Copa Sul-Americana. No entanto, os números jogam contra o time boliviano quando o assunto é ser visitante nas competições. Né? Em 16 vezes saiu de Potosí, o Nacional venceu apenas 4 partidas, perdeu 12 e marcou 10 gols e sofreu 39. Duas de 4 vitórias foram em cima de um adversário boliviano Universitário de Vinto. Né? Em 2024 e 2025, pela Copa Sul-Americana, o Nacional de Potosí venceu a equipe do Universitário de Vinto fora de casa 2-0, 2024 e 1-0, 2025 e 2020. O Melgar, em jogo válido pela primeira fase da Sul-Americana, perdeu por 2-0 com a vaga sendo decidida nos pênaltis e vencida pelo Mutuca. Tá parecendo Mutuca, meu Deus do céu, pessoal. Eu nem olhei, mas só pelo... Olha, é muito... Rapaz, Mutuca, pessoal. Nos pênaltis venceu o Potosí por 4-3, né? No ano anterior, o Zulia da Venezuela foi derrotado pelo Nacional por 1-0 em jogo válido pela primeira fase da Copa Sul-Americana. Como na ida o time venezuelano venceu pelo mesmo placar. Na Bolívia a vaga foi decidida nos pênaltis e vencida pelo Potosí por 2-0. Novato em Libertadores, né? Esta é a segunda participação do time na Copa Libertadores. Em 2003, a equipe foi eliminada pelo El Nacional do Equador, atuando em Potosí. O Nacional foi goleado por 6-1 e no jogo de volta os equatorianos venceram por 3-1. Botafogo e Nacional e Potosí jogam nesta quarta-feira, 25 às 21h30 no estádio Newton Santos. E o Alvinegro está em desvantagem, né, no confronto, perdeu o jogo de ida por 1-0. Caso consiga a vitória pela mesma diferença de gols, né, a vaga para a terceira fase da pré-Libertadores será disputada nos pênaltis. Eita, pessoal. O Barcelona teria rejeitado uma oferta de 250 milhões de euros, 1,5 bilhão por Lamine Yamal, né? Sim, 1,5 bilhão de reais. Yamal, antes da renovação de contrato do jogador espanhol de 18 anos, afirmou o ex-diretor do clube, Joan Soler, à Rádio C nesta segunda-feira, 23, abre aspas, né? Recebemos uma oferta de 250 milhões de euros por Lamine. Foi discutida entre os agentes, né? Surgiu quando Lamine estava prestes a renovar seu contrato. Não precisamos esconder, né, isso, declarou Solé, sem especificar a origem de oferta. Né? Também nesta segunda-feira, segundo o portal de notícias, né, Gigantes, especializado no Barcelona, o presidente demitido, Joan Laporta, que busca a reeleição em 15 de março, teria mencionado uma oferta de 250 milhões de euros por Yamal quando o jogador tinha 17 anos. Né? Em novembro de 2024, Eric Mazip, assessor de Laporta, já havia insinuado uma oferta do PSG. Nesse valor, a imprensa espanhola, antes de o clube francês negar a informação ao jornal L'Equipe. Né? Laporta, de 63 anos, liderava, né, o clube catalão desde 2021.
Liderava. Desde 2021, após uma primeira passagem entre 2003 e 2010, Solé é considerado uma figura-chave no clube do ex-presidente e faz parte de sua equipe de campanha, né? No entanto, Laporte apresentou sua renúncia, né, no início de fevereiro para poder concorrer à eleição em 15 de março. Ele é considerado o favorito nestas eleições. Lamine Yamal, de 18 anos, joga no Barcelona. Desde as categorias de base, ele tem contrato com o clube até 2031. Eita, pessoal, 2024 e 2025, Barcelona, 7 jogos, 3 gols e 2 assistências. Em 2025, no Barcelona, 2 jogos, né, 2 gols. 2025 e 2026, Barcelona 31 jogos, 15 gols, né, e 4 assistências. Já em 2026, pela Espanha, 2 jogos. 2026, pelo Barcelona, 2 jogos. O Real Madrid divulgou seus relacionados para a partida contra o Benfica nesta quarta-feira, 25, sem o atacante Kylian Mbappé. A partida do Santiago Bernabéu é válida pela rodada de volta da repescagem da Champions League. A Mbappé está com um problema no joelho, né? E deve ficar fora dos gramados por cerca de 10 dias. Além do francês, outros 5 jogadores importantes ficaram de fora do duelo, né, pessoal? Na defesa, o Éder Militão e Dean Huijsen estão fora por conta de uma lesão muscular. O técnico Álvaro Arbeloa deve apostar em nomes como Trent Alexander-Arnold, Raul Asensio e Antônio Rudiger para preencher as lacunas. O setor no meio campo, Dani Ceballos, panturrilha, Jude Bellingham posterior da coxa e Rodrigo tendinite, né? Também estão no DM, como Frederico Valverde, Arda Güler e Aurelien Tchouaméni entrando como titular, né? O Real Madrid recebe o Benfica no Bernabéu na noite desta quarta-feira após vencer o jogo de ida por 1-0 graças a um gol de Vinícius Júnior. Os jogadores relacionados, pessoal, vai se dar aqui para ver, né? Goleiros Courtois, Iluni e Fran Gonzalez, né? Já os defensores, né, pessoal, tem o Carvajal, Alaba, Trent, Asensio, Carreiras, né? Fran Garcia e Rudiger e Mendy, né? Já no centro, né, o meio campo, né, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Sestero, né, Manuel Ángel, Palácios e Thiago. Já os atacantes Vinícius Júnior, né, Gonçalo, Brahim Dias e Mastatuono, né, pessoal. Números de Paulão, né? Técnico favorito em arrependimento. O ex-jogador passou por 13 clubes na carreira, disputou 520 jogos e marcou 25 gols. Paulão tem um título brasileiro conquistado no Cruzeiro. Foi tricampeão gaúcho no Internacional e bimatogrossense, né? No Cuiabá, em sua passagem, né, pela Ásia, Paulão foi campeão chinês 2 vezes, né, consecutiva. A carreira de Paulão começou no Asa, né, em 2008, do Grêmio Barueri. Ele foi para o Grêmio e trabalhou com Renato Gaúcho, Renato Portaluppi. Já em 2011, o jogador se mudou para a China e disputou 49 jogos pelo Guangzhou FC. 2 anos depois, ele voltou ao Brasil por empréstimo e foi campeão brasileiro com a camisa do Cruzeiro. No Internacional, Paulão brilhou individualmente, mas participou do rebaixamento, né, do Colorado em 2016. Depois teve uma trajetória de altos e baixos no Vasco e teve o contrato rescindido em 2018. Ainda defendeu o América Mineiro. Em 2019 e 20, Paulão voltou a se destacar no Fortaleza. Foi um capítulo importante para a carreira do zagueiro, né? Ali eu volto a ser competitivo, ter confiança e coragem de falar. Eu tinha muita insegurança no que eu poderia entregar e foi justamente esse o motivo que me levou ao Inter, por ser um jogador determinado sempre. E entreguei, puxei a responsabilidade em alguns momentos, né? Então ali eu volto a ser
essa pessoa, destacou o ex-camisa 25. Em entrevista ao GE, Paulão enalteceu o treinador Rogério Ceni, atualmente no Bahia. Ele confessa que se arrependeu a forma como deixou o Leão do PC, pessoal. Poderia ter criado esse lastro de uma história maior no Fortaleza, né? Depois de um tempo, a gente percebe que não era o momento, permanecido. Poderia ter permanecido, porque surgiu a oportunidade de renovação de contrato. Não chegamos a um acordo e nem foi por questão financeira, como falaram na época, né? Mas sim por projeto. Eu poderia ter brigado pelo projeto. Depois do Fortaleza, Paulão teve passagem por Cuiabá, Paysandu e Norte, né? Ele decidiu pendurar a chuteira e assumiu novos desafios, né? Números de Paulão, né? Técnico favorito em arrependimento. O ex-jogador passou por 13 clubes na carreira, disputou 520 jogos e marcou 25 gols. Paulão tem um título brasileiro conquistado no Cruzeiro. Foi tricampeão gaúcho no Internacional e bimatogrossense, né? No Cuiabá, em sua passagem, né? Pela Ásia, Paulão foi campeão chinês 2 vezes, né, consecutiva. A carreira de Paulão começou no Asa, né, em 2008, do Grêmio Barueri. Ele foi para o Grêmio e trabalhou com Renato Gaúcho, Renato Portaluppi. Já em 2011, o jogador se mudou para a China e disputou 49 jogos pelo Guangzhou FC. 2 anos depois, ele voltou ao Brasil por empréstimo e foi campeão brasileiro com a camisa do Cruzeiro. No Internacional, Paulão brilhou individualmente, mas participou do rebaixamento, né, do Colorado em 2016. Depois teve uma trajetória de altos e baixos no Vasco e teve o contrato rescindido em 2018. Ainda defendeu o América Mineiro. Em 2019 e 20, Paulão voltou a se destacar no Fortaleza. Foi um capítulo importante para a carreira do zagueiro, né? Ali eu volto a ser competitivo, ter confiança e coragem de falar. Eu tinha muita insegurança no que eu poderia entregar foi justamente esse o motivo que me levou ao Inter, por ser um jogador determinado sempre. Me entreguei, puxei a responsabilidade em alguns momentos, né? Então ali eu volto a ser essa pessoa, destacou o ex-camisa 25. Em entrevista ao GE, Paulão enalteceu o treinador Rogério Ceni, atualmente no Bahia. Ele confessa que se arrependeu a forma como deixou o Leão do PC, pessoal. Poderia ter criado esse lastro de uma história maior no Fortaleza, né? Depois de um tempo, a gente percebe que não era o momento, permanecido. Poderia ter permanecido, porque surgiu a oportunidade de renovação de contrato. Não chegamos a um acordo e nem foi por questão financeira, como falaram na época, né? Mas sim por projeto. Eu poderia ter brigado pelo projeto. Depois do Fortaleza, Paulão teve passagem por Cuiabá, Paysandu e Norte, né? Ele decidiu pendurar a chuteira e assumiu novos desafios, né?